Estamos examinando o livro Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Hoje o capítulo 14. Nós vemos aqui o apóstolo tratando de uma questão ligada à comida. Parece, tanto por essa passagem como por outras do apóstolo, que ele andou lidando com alguns irmãos que se desentendiam entre si, porque comiam ou não comiam determinadas comidas. Parece que isso estava ligado à comida sacrificada aos ídolos. Naquele tempo havia alguns animais que eram sacrificados nos templos, e havia quem achasse que pudesse comer e outros que não. Aparentemente, Paulo está tratando desse tema aqui neste capítulo. Poderíamos trazer para os nossos dias com a seguinte instrução: aqueles que comem carne e os que acham que não devem comer carne. Uma questão que aparece frequentemente na comunidade. E a gente precisa entender bem a instrução que nos foi dada para que a gente não se desentenda com o irmão por causa de comida. Parece que é isso que o apóstolo quer nos ensinar aqui neste capítulo 14. Vamos à leitura. Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então, nessa introdução aqui, nós vemos que ele chama esse irmão que é considerado ainda imaturo, como se ele fosse uma alma fraca na fé. Uma alma que ainda não se despertou convenientemente para a luz divina, para o entendimento das coisas celestiais com toda a sua profundidade e consequências. Embora ele esteja tratando aqui de comida, o ensinamento também se aplica àquele que não pode ainda ter acesso a um conhecimento mais profundo das coisas celestiais. Há sempre na comunidade um conceito de que alguns já podem receber um ensinamento mais elevado e outros ainda não estariam preparados. Esta ideia de alimento sólido e de alimento líquido, beber leite, significa ainda estar naquilo que são as sombras dos ensinamentos futuros, dos ensinamentos mais profundos. A comida de um alimento sólido significa que a pessoa já tem acesso a um conhecimento mais profundo, mais completo acerca das coisas do Senhor. Dessa maneira, nós podemos entender aqui sobre esses dois aspectos, essa instrução do apóstolo. O que ele diz? Aquele que é considerado enfermo na fé, ou aquele que ainda bebe leite, não deve ser recebido em contendas, com espírito de dissensão. É necessário que a gente receba bem. Se nós estamos mesmo já comendo um alimento mais sólido, é necessário que nós recebamos o irmão em espírito de paz, senão nós não vamos ter como ajudá-lo a avançar no conhecimento, ou comer uma comida mais sólida. Por isso ele diz, não receba-o em contendas e com dúvidas no coração. Aí ele vai desenvolvendo o pensamento aqui, dizendo assim, que há alguns que pensam que tudo se pode comer, outros comem apenas legumes. As almas estão posicionadas de uma forma diferente em relação ao conhecimento eterno. Umas estão um pouco atrás, outras estão um pouco adiante, mas não há diferenças muito
gritantes entre elas. O alimento sólido, ele pode ser acessado por qualquer irmão que desejá-lo. Não se trata de uma questão proibitiva. A alma pode não ter acesso agora a determinado ensinamento, mas é uma questão de tempo. O Espírito de Deus haverá de conduzi-la nesse caminho do aprendizado. Não podemos nos esquecer que o Espírito disse por Davi que ele era o instrutor do povo. O Espírito disse: eu quero ensinar você, eu quero guiar você com os meus olhos. Então, há uma relação direta entre o crente e o Espírito de Deus, sem qualquer necessidade de intermediários. Há um desejo de Deus em nos instruir. Por isso nós recebemos em paz aquela alma ainda fraca na fé, aquela alma que come legumes e bebe leite. A gente vai ter momentos de oportunidade em que o Espírito de Deus haverá de desenvolvê-la, de modo que ela comece a ter acesso também a esse alimento que nós mais velhos já temos. Não podemos nos esquecer que em outros tempos também comíamos legumes. Agora a gente come uma comidinha mais sólida e já estamos pensando em sabedoria profunda e tudo mais. Então aprender sempre, descobrir sempre, porque a plenitude do conhecimento pertence somente ao Criador. Há uma advertência no versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Nada de fazer juízo de ninguém. Está bem dito aqui. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Quer dizer que cada um de nós estamos diante do nosso Senhor. Ele é que é o nosso dono. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós pertencemos ao Altíssimo, pertencemos a Deus. A nossa origem é divina, é gloriosa, é eterna. Então pertencemos a esse Senhor e todas as situações concernentes à nossa existência na terra, a nossa experiência, está diante desse Senhor. Ele que move o bem, Ele que move o mal, Ele que permite que essa ou aquela coisa aconteça na vida de todos nós. É um Senhor que tem domínio sobre todas as coisas. Então, quando julgamos o servo alheio, nós estamos julgando o servo que é dele. Não cabe a nós fazermos o juízo, embora não seja vedado apreciarmos algumas situações de comportamento que esteja fora do contexto da instrução de Deus, para a nossa própria instrução, mas nunca para julgar o nosso irmão, para condená-lo, dizer que ele vai para o inferno e coisas dessa natureza. Então não somos ninguém para julgar o servo do nosso Deus. Estará firme, porque Deus é poderoso para afirmar o seu servo. Um faz diferença entre dia, mas outro julga iguais todos os dias, mostrando a diferença de contexto da própria alma. Um enxerga uma particularidade, o outro já vê em conjunto, outro vê mais distante. Mas cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. E cada um esteja certo de que, dentro das suas possibilidades, Deus estará revelando para você aquilo que você pode receber. Quem pode mudar essa situação? O próprio Deus. A sua perseverança, a sua fé, a sua insistência no caminho de Deus vai fazer com que chegue um momento em que Ele vá abrindo o seu entendimento, vai alargando o seu entendimento. Irmãos, não podemos ter conhecimento de certas coisas porque usaríamos de maneira equivocada. Eu costumo dizer que a ciência do homem está engatinhando agora, dando os primeiros passos, mas há muito mais. A ciência humana é rudimentar. Em termos de civilizações mais evoluídas, avançadas, é rudimentar. É uma coisa que está começando. E Deus só não pode revelar ao homem atual outros conhecimentos porque destruiria a terra. Ele já tem material suficiente para destruir a terra muitas vezes. Usaram o conhecimento para criar armas altamente destrutivas, capazes de semear a desgraça por todo lado. Então o Senhor, Ele não vai entregar a você um conhecimento que você não pode ter ainda por imaturidade. Assim Ele faz com a própria humanidade, que é na verdade um indivíduo coletivo. A humanidade, o mundo tem uma alma, e essa alma é uma alma imatura demais. Não pode ainda ser dado a ela o conhecimento de determinadas coisas, de natureza eterna. Mas tudo ao seu tempo
será revelado. Nada é vedado aos filhos do Altíssimo. Então estejamos seguros na nossa própria mente que Deus está dando a nós aquilo que nós podemos receber. E confiemos firmemente neste Senhor, porque Ele quer nos ensinar. Ele disse isso a Davi, Ele quer nos ensinar, é desejo dele nos guiar com seus próprios olhos. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Não tem diferença para Deus. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E aquele que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. É a mesma coisa, respeitemos nosso irmão. Ah, você não come carne? Não tem problema nenhum. Amém, está tudo certo. Eu como carne. Sigamos, isso é uma coisa que não tem uma importância capital. É claro que com a evolução da situação moral e espiritual da Terra, a nossa alimentação vai mudar bastante, eu acredito nisso. Mas penso que não será também no estalar de dedos, de uma hora para outra. Haverá um progresso natural, assim que o reino for estabelecido, em que haverá menos matança de animais. A tendência é que isso aconteça. Hoje há muito abusos nesse sentido por causa do comércio, da necessidade de vender, de ter uma balança comercial com muito lucro, etc. e tal. Faz parte do sistema que está na Terra. Mas depois do juízo, tudo isso vai mudar profundamente. Um novo sistema de vida será estabelecido na Terra, sob a orientação do povo de Deus, onde essas coisas tenderão a ficar para trás. Mas eu penso que Jesus ainda é a grande chave de tudo. Questionado sobre os seus discípulos não lavar as mãos, etc., como era comum entre os fariseus, ele respondeu uma coisa maravilhosa. Ele disse assim, não é o que entra na boca do homem que faz mal, é o que sai dela. Da boca do homem saem os adultérios, os maus pensamentos. Mostrando que a sua doutrina era essencialmente espiritual. Ela não tem nada a ver com comida, embora isso tenha a sua importância relativa. Então o mundo tende a melhorar cada vez mais. E convenhamos, a matança dos animais é uma coisa violenta demais. Se a gente for ao matadouro, ver como que são sacrificados os animais, a gente para de comer carne rapidinho. Porque você não pode concordar com uma coisa tão violenta como aquela. É algo impensável. Como se mata frangos, tudo assim, é um desrespeito. Nós temos hoje abate de frangos com 40 dias. O frango não dorme. Na verdade, eles são enchidos com comida para poder ser sacrificados para sustentar essa humanidade perdida que está aí. Não sabe nem o que faz, não sabe separar a mão direita da mão esquerda. Então, eu penso que Deus deu os animais para a gente comer, sem dúvida, mas os animais precisam ter uma vida, ter uma existência normal. O frango que deveria ser abatido com 6 meses de vida, ele é abatido com 40 dias, então ele não vive, ele não tem tempo para poder ter sua vida. Eu penso que essas coisas são contrárias à lei natural. E tudo que é contrário à lei natural é pecado. Então, acho que no mundo novo, na nova humanidade, os costumes vão passar por uma grande revolução. Estabelecida não a força, não a ferro e fogo, por imposição, mas por conscientização da própria humanidade, que, sob a orientação do povo de Deus, encontrará os seus caminhos de paz e de entendimento, não só em relação à harmonia dos homens, mas também na relação que ele tem com a natureza, e que é uma relação que hoje está bem afetada, diga-se de passagem. Bem, então, se você come ou se você não come para o Senhor, isso não tem importância nenhuma, não faz diferença. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. O que quer dizer no versículo 7? Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Quer dizer, nossa vida e nossa morte não nos pertence. Não nos pertence. Pertence a quem? Ao nosso Deus. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer dizer, que liberdade há nisso? Alguns irmãos defendem essa ideia do livre-arbítrio, que a pessoa tem a liberdade para ir, para voltar, para fazer acontecer. Essa liberdade é só relativa às coisas que você pode fazer dentro do universo da tua própria vida. Você é limitado materialmente para fazer determinadas coisas. A mente de Deus e o Espírito dele, que governa tudo, ele estabelece esses limites. Então, se nós vivemos
para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então a nossa vida pertence a Deus. Pertence a quem? E quando a gente entende isso, a nossa vida passa a ser muito melhor. Porque sabemos que um poder maior está sobre nós. Isso é real, não é uma doutrina. Não se trata de uma metáfora. É um poder mesmo que está sobre a nossa vida, governa a vida e olha tudo que está à nossa volta. É o poder de Deus. Alguns chamam de espírito e tal, tanto faz. Essas palavras são usadas para que o homem possa ter algumas formas materiais na sua mente, de modo a saber que uma coisa é separada da outra na sua maneira de agir, mas é o mesmo Deus que em tudo opera todas as coisas. Quem é que opera? É Deus. Se o poder de Deus está sobre nós, estamos no Senhor, e Ele nos fez para sermos felizes, para estarmos em paz, para não sermos dominados pela morte, pelos infernos. Só Ele pode nos livrar disso. Não há nenhum cuidado que a gente venha ter, que a gente possa nos livrar da morte, dos infernos. Não há isso, irmãos. Só o poder de Deus nos livra dessas coisas. Enquanto elas estiverem na terra. Elas ainda estão na terra, daí a nossa necessidade de vigiar redobradamente, até que seja tirada da terra de uma forma definitiva todo o mal que está nela. Então nenhum de nós vive para si ou morre para si, vivendo ou morrendo. Para o Senhor morremos e para o Senhor vivemos. Somos do Senhor, porque foi para isso que morreu o Cristo, ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. O mundo precisa entender isso. Nós estamos vivendo uma situação de tristeza espiritual na terra. Tristeza, porque o mundo se afastou de Deus. O mundo ocidental foi possuído da apostasia, cada vez mais distante de Deus. Estamos vendo manifestações anômalas do espírito das trevas, nos meios de comunicação, através dos políticos, através de jornalistas, de pessoas que estão afrontando as igrejas. Estão afrontando as igrejas, pessoas nuas, pessoas desequilibradas. A situação hoje agrava-se na terra pela ausência do Espírito de Deus. O mundo tem que entender que nós somos do Senhor, todos nós. E não há felicidade definitiva se não for fundamentado naquilo que ensina o nosso Deus. Veja como o pensamento desenvolve nesse sentido. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, evidentemente. Como eu, porque está escrito, citando Isaías 45, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim. Não é alguns, não. Todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Toda a língua confessará a Deus, e todo o joelho se dobrará ao Senhor. Então nós estamos diante do Criador, daquele que é Senhor da vida e da morte. Essas pessoas que estão afrontando hoje o Senhor, que estão envolvidas nessa apostasia, com certeza sofrerão as consequências. Mas quem julga é o nosso Deus. De maneira que cada um de nós, olha só, dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Quando estivermos diante do Senhor, Ele vai nos trazer a lembrança, tudo que nós fizemos. Até então. O juízo, irmãos, abrange toda a experiência vivida pela alma. Nos intervalos das nossas existências, as almas passam por um juízo relativo. Porque o juízo mesmo será o dia do fim de todas as coisas, das coisas velhas, para que as novas possam ser estabelecidas. Então, temos uma história. E essa história, algumas almas já se livraram do juízo. Aquelas almas lá da Babilônia, do Nabucodonosor. Nós temos lá um acontecimento que houve na Babilônia, utilizado pelos profetas, para falar da grande Babilônia, que é o mundo de perdição e de glória que nós estamos hoje inseridos nele. Naquela época houve como se fosse um pequeno juízo, na época de Daniel. E algumas almas, elas passaram a reinar com o Cristo desde aquela época.
E esse reino é espiritual, não é um reino terreno. É o reino milenar do Cristo, que terminou quando nasceu a Igreja Católica, por volta do ano 400 da era cristã. Então todos nós estamos sujeitos ao juízo, exceto aquelas almas que passaram pela primeira ressurreição, que, segundo Apocalipse, nos remete àquele tempo. Para nós entendermos esse reino milenar, que é uma grande confusão, que os teólogos cristãos acreditam que ainda vai ter um reino de 1000 anos na terra de paz, aí depois que o Satanás vai ser solto para a derradeira confusão. Eles pensam que é isso que vai acontecer e não é verdade. As profecias apontam no outro sentido. O reino milenar é espiritual, já aconteceu. Eles contiveram Satanás para que ele não destruísse a terra. E agora Satanás está solto para fazer a sua derradeira confusão. Então o juízo que vem aí não é um juízo relativo, não. É o juízo final, definitivo. É ali que nós prestaremos contas diante do Senhor. Então, diante dele, cada um de nós daremos conta dos nossos atos. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Versículo 13. Antes, seja vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao seu irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, disse o apóstolo, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Mas se você faz aí uma discussão, se você entra em contenda com teu irmão por causa de comida, não está presente o amor. Quem ama não vai estabelecer um desentendimento com o irmão por uma questão tão banal como é o comer uma comida tal ou qual. Não vamos deixar que essas questões elas criem contendas entre nós. Sobre uma coisa ser imunda, os corações legalistas costumam ver imundícia em tudo quanto é coisa, não é mesmo? Ah, isso não pode. Ah, uma mulher vem com uma roupa um pouco mais curta na igreja. Ah, onde se viu? O problema não é as pernas da mulher que estão à mostra, é o coração do homem que está olhando, que está cheio de desejo, né? O pecado, em vez de estar na mulher, está nele, porque vê tudo quanto é coisa envolvendo pecados. Então, se o nosso coração está sujo, tudo que nós olhamos está sujo. Tudo que nós olhamos é imundo. Então precisamos ter cuidado com isso para a gente não se tornar juízes de causas perdidas, porque o Senhor nos envergonhará depois. Ele vai dizer, olha, a sujeira está aí dentro do seu coração. Todas as coisas são puras para os puros e sujas para os que estão sujos no seu coração. Então vamos ter cuidado com isso. O espírito do legalismo pertence ao mundo sacerdotal. A igreja e os templos, desde a época de Jesus, tinha essa coisa de achar que as pessoas são puras, que as outras são impuras e que precisa fazer isso e fazer aquilo. Olha, a casa de Davi não tem nada disso, meus irmãos. A casa de Davi é outra mensagem. É uma mensagem onde a alma entra em contato direto com Deus e se penitencia diante de Deus, confessando os seus pecados, clamando pela misericórdia de Deus. É outra doutrina. Não tem essa coisa de, fulano é puro, fulano é impuro. Não pode entrar na ceia, pode entrar na ceia, não pode participar disso ou daquilo. Olha, irmãos, é preciso deixar que um outro tempo, um outro espírito, venha tomar conta do nosso coração. Nós não podemos continuar. É necessário romper com todo esse sistema religioso velho que está na terra. No começo do meu ministério, em que eu achava necessário algo semelhante ao que foi feito na Reforma Protestante, um trabalho que pudesse mudar as igrejas e para que elas pudessem encontrar o caminho do Evangelho na sua essência. Me lembro de que, certa feita, eu tive um sonho. O Senhor me mostrou um jardim muito bonito, e nesse jardim havia umas árvores muito antigas, estranhas, umas raízes muito profundas. E o Senhor me disse, essas são as doutrinas religiosas que estão na terra. Muitos homens tentaram tirar essas doutrinas da terra e não conseguiram. E ele me mostrou as primeiras árvores, elas estavam como se alguém tivesse ido tentar cortá-las. Mas havia marcas muito velhas daqueles troncos de árvores,
e algumas marcas mais novas. Aí eu entendi que eu estava querendo colocar mais umas marcas lá, então não há como nós mudarmos as religiões. São espíritos antigos, sistemas velhos que estão na terra, que não se pode mudar. Somente aquele dia, quando o Senhor vier, aquele que tem um machado na mão, ele vai tirar fora. Disse o Espírito, ocupa-te de outras coisas. Outras coisas que o Senhor deseja que seja feita, ocupa-te disso. Deixa as igrejas, deixa elas seguirem os caminhos dela. Anuncia a palavra, anuncia as verdades a todos. Quem puder, receba a palavra da verdade. Quem não puder, siga o seu caminho. O juízo de Deus vem para todos. Quem estiver no caminho do erro, o Senhor vai conversar com ele depois. Então nós precisamos ter cuidado para nós não acharmos que nós vamos mudar as coisas velhas. Nós que precisamos romper com estas coisas para que as novas possam se estabelecer em nós. Jesus foi muito claro em várias passagens em que ele diz que o vinho novo não pode ser guardado em odres velhos. Então, se nós ainda estamos envolvidos pelas velhas doutrinas que foram criadas ao longo da história, para recebermos uma nova revelação, um novo conceito, se a gente quiser misturar essas duas coisas, nós vamos ficar numa grande confusão. É preciso mesmo deixar para trás, em face dos tempos. Não é em face de nada, não. Não é porque vai haver uma nova igreja, nada disso. É porque estamos nas portas do fim do mundo. A situação se agrava. Observe o comportamento das massas, das pessoas, como elas estão possuídas de um espírito, de materialidade, como elas estão distantes de Deus. Não falam mais no Senhor, não tratam das coisas santas nas escolas, nas famílias. O homem rompeu os seus laços com Deus. O Salmo de número 2 fala desse motim, desse ajuntamento de governos para romper as cordas do Senhor. Estamos num momento muito grave, irmãos. Precisamos entender uma nova doutrina, uma nova forma da gente poder enxergar a palavra deste Deus maravilhoso. Não nos julguemos, pois, uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, versículo 13, não pôr tropeço ou escândalo ao seu irmão. Tenho certeza que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para os que são imundos. Mas se por causa da comida se entristece o meu irmão, já não andamos conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Preste atenção nisso. O reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não é política. O reino de Deus não é doutrina que o homem vai viver lá fora, brigar por transformar a sociedade e tal. As pessoas que fazem isso, elas acreditam que estão aqui só uma vez, passando por aqui, então querem deixar a sua mensagem, a sua obra, grande obra. Sabe o que vai acontecer com a obra que eles fazem aqui, achando que é uma glória? Elas vão sumir na morte, na sepultura, lá elas somem. Porque lá todas as obras dos homens, que não se fundamentam na palavra de Deus, que não se sustentam, não se alicerçam na palavra de Deus, elas são tragadas pela morte, pelos infernos, porque não tem a glória de Deus, não tem a bênção do Deus Altíssimo. Então o reino de Deus não se trata de uma organização da sociedade, não se trata de criar uma nova doutrina política para envolver pessoas. Não se trata disso, irmãos. O mundo já está condenado e todos os seus sistemas de vida. Já está condenado, não tem solução. Porque a casa foi construída sobre areia. Construir a casa da humanidade sobre um alicerce frágil está rompendo. Está rompendo. Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça de Deus. Não é justiça de homens, não. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É estado de espírito, é eternidade, é conhecimento da verdade de Deus. São essas coisas que vai dar a nós uma condição de serenidade para nós construirmos o futuro. Irmãos, é necessário destruir a morte. A ideia de morrer é terrível. Instintivamente o homem, ao saber que vai morrer, ele quer gozar a vida. É natural que assim seja. Nós precisamos trazer a luz de Deus para o mundo. O mundo precisa saber das verdades que o diabo escondeu do mundo há muito tempo. Ele esconde.
Ele mente, ele distorce a verdade, distorceu a verdade ensinada pelos antigos, distorceu os ensinamentos de Jesus. Fizeram dos fariseus, que eram homens que lutaram para a preservação dos escritos sagrados, com a sua própria vida, colocaram-os na sede de poder para que eles pudessem, juntamente com o poder do mundo, caminhar. Mais tarde veio o Senhor, ensinou os evangelhos, revelou a verdade eterna. Veio Paulo, fundou as igrejas, lutou pelas igrejas. Em poucos anos, alguns séculos, o diabo já tinha distorcido tudo. Martim Lutero, João Hus, os grandes mestres, os grandes homens, as grandes almas que trabalharam dentro do cristianismo para reformar a igreja, para aproximar a igreja do verdadeiro evangelho. Fizeram um grande trabalho, não durou nem um século. O diabo entrou no mundo e já foi distorcendo tudo. Então Satanás tem esse poder de transformar as coisas de Deus numa doutrina que não aponta para cima, é uma doutrina que aponta sempre para baixo. É assim que nós conhecemos a forma como ele age. Então o reino de Deus é um estado de eternidade. As pessoas precisam conhecer quem elas são, de onde elas vieram, como é a história da vida delas, o que elas estão fazendo na terra, qual é a missão do homem. A nossa missão dada pelo nosso Deus. As pessoas precisam saber disso. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus também e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico assim impressionado como este homem deixou esses ensinamentos. Eu fico pensando as coisas que ele escreveu que não chegaram a nós, né? Deve ter muitas coisas que Paulo escreveu. Só chegaram a nós essas cartas. Mas que instrução, que mente brilhante tinha esse homem, que envolvimento que ele tinha com o Espírito. Sigamos, olha que regra, irmãos. Que regra, para você aplicar na sua família, para você aplicar na comunidade, para nós aplicarmos no povo, na vida do povo. Sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação, para a construção, para construir o homem espiritual, o homem eterno. Nós temos que trabalhar nesse sentido. É tão horrível quando você fala da vida além desse mundo e os pastores querem ensinar que o homem fica dormindo no túmulo. Porque foram ler lá na letra o sentido absoluto do que está escrito ali. Ah, não, a pessoa fica dormindo. Enquanto você está falando de vida, o sujeito fala de morte. Ou de um sono, que é uma verdadeira morte. Como se Deus não fosse vida. Edifiquemos uns aos outros para esta eternidade. As pessoas precisam saber aquilo que o maligno escondeu delas há muito tempo. Elas precisam saber disso. Irmãos, talvez não sejam todos que vão aceitar. Eu creio que uma parte não aceitará. Porque serão excluídos. Nós sabemos que uma parte dos homens não se dobrarão ao Senhor. Mas nós precisamos anunciar. Lançar a semente é o nosso papel. Não é? Somos semeadores. Nós somos semeadores. Como Jesus conta aquela parábola que você joga a semente. Quem dá crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento. Nós não temos que ficar preocupados. Ah, mas será que vai me ouvir? Não, chega lá e joga a semente. Joga a semente. Fala para aquela pessoa. Não faça juízo. Ah, eu conheço a vida dele. Isso, gosta de uma farra, de uma bagunça, de uma confusão. Anuncia a ele o Senhor e espera. Espera. A palavra, ela nunca volta vazia. A palavra nunca volta vazia. Ele disse, ela sempre faz o trabalho dela. Seja agora, seja mais adiante. Sigamos, pois, as coisas que edificam. Não destruas por causa de comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Algumas pessoas falam, Paulo falou para não comer carne. Não é isso não. Olha o contexto. O contexto é outro. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece,
ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Quer dizer o quê? Quando nós ensinamos uma certa coisa, nós precisamos estar vivendo isso, senão estamos perdidos. Então, bem-aventurado aquele homem que vive o que ensina, aquilo que fala. Porque se falamos uma coisa e fazemos outra, nós somos o quê? Hipócritas, dizia o Senhor. Hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra. Nós temos que ser o que somos. Eu sou o que sou, é maravilhoso. Quando Moisés pergunta para o Senhor quem era ele, né? Então, eu acho que essa palavra mostra muito bem quem nós somos. Nós somos o que nós somos. Ainda que capengas, ainda que se arrastando, ainda que se debatendo, ainda que errando, se nós reconhecemos o Senhor, estamos tranquilos. O estado de pureza espiritual não vai nos trazer estado de êxtase e nem de comunhão plena com o eterno Deus. Não se trata de pureza espiritual. Trata-se de confiança em Deus. Trata-se de fé verdadeira. Se cremos no Senhor, se nos aceitamos como nós somos, o Senhor é conosco e nos ajudará em todas as coisas. Podemos ter certeza. Então, bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele ensina, naquilo que ele aprova. Mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé. Quer dizer, a pessoa que não tem conhecimento acaba condenando-se a si mesma, mesmo na comida. Se ele acredita que aquilo é pecado, aquilo acaba afetando ele, porque falta esclarecimento. Então, tudo o que não é de fé é pecado. Ó. A pessoa que não come por fé, quer dizer, como é que eu posso comer por fé? Não existe nada instruindo a esse respeito. Comer por fé é comer fundamentado na minha vida, minha comida, minha vida como um todo, no Senhor. Por fé é no Senhor, sabendo o que é que o Senhor deseja. Na verdade, o Senhor não quer que nós não comamos isso ou aquilo. O que o Senhor quer é que a gente tenha um coração sincero diante dele. Um coração verdadeiro. Isso o Senhor aprova. Não se está buscando pessoas puras, nem pessoas perfeitas. Não, é nada disso. A casa de Davi não tem isso, irmão. Esquece disso. Isso é coisa do sacerdócio. A casa de Davi é constituída de almas sinceras. Almas que sabem que estão a serviço do Senhor. E que são o que são. Nós somos o que nós somos. O que vai ser no futuro pertence a Deus. É Ele que faz. Eu creio. Nós cremos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Nos guarde no seu amor, nas suas muitas misericórdias. Os que estão aqui, os irmãos que recebem a palavra nas outras cidades. Amém.